Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, onde a informação é sempre um remédio muito precioso, muito poderoso. E o tema do episódio de hoje é também muito importante. A gente vai falar sobre uma palavra que está na moda, uma palavra que está no meio de todos nós. A gente vai falar sobre disposição. Um substantivo que tem relação direta com a qualidade de vida, tem também uma relação com a nossa energia ou com a nossa falta de energia. Será que a gente está mais cansado nos dias de hoje? Como é que a gente pode fazer para resolver essas questões? Quais são as causas de um desânimo e de uma falta de disposição? Quem vai falar sobre tudo isso com informações muito importantes é a médica, nutróloga e professora doutora Marcela Garcês Duarte, que é também diretora da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. O episódio está muito bom e a gente vai começar agora. Doutora Marcela, que alegria! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Sempre uma alegria encontrar você, quer dizer que é um amigo, um querido, e ainda aqui nesse evento, né, desse podcast, Sim. que é da Marjan Pharma, que é uma empresa que a gente tem o maior carinho. Nós, como ABRAM, digo eu, como diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, tenho assim, muito carinho por essa empresa, que é uma parceira da ABRAM. Doutora Marcela, a falta de disposição, ela também afeta a falta de concentração no dia a dia, para a gente enfrentar os desafios. Exatamente, Fernando. A falta de disposição, ela é física e mental também, e às vezes até emocional. O dia a dia, as atividades do dia a dia, a sobrecarga de informações faz com que as pessoas tenham algo que a gente chama de estresse oxidativo, que acomete 100% das pessoas, e é uma reação bioquímica normal, quer dizer, nós esperamos o estresse oxidativo que ele aconteça no organismo, até porque ele nos protege e, enfim, protege o organismo, tem envolvimento com a questão de renovação celular, etc. Mas essa sobrecarga de informações e atividades faz com que as pessoas sejam acometidas por várias situações, pequenas situações de estresse oxidativo ao longo do dia, que faz com que as pessoas fiquem cansadas, quer dizer, sem disposição física e muitas vezes mental também. Então, você vê as pessoas hoje em dia com muita queixa de memória, com queixa de cansaço, com falta de disposição, falta de energia para fazer as coisas. Mas a boa notícia é que a gente tem nesse episódio uma lista de aliados que vão compor ali um reforço nessa disposição tão necessária, né, doutora? Exatamente, Fernando. Eu digo assim, a princípio, antes da gente falar de compostos bioativos que nos ajudam com relação a isso, eu, como médica nutróloga, não posso me furtar de falar que um estilo de vida saudável, inicialmente, começando por uma dieta adequada, um hábito alimentar equilibrado, variado e o mais natural possível, a prática moderada de atividade física, bons hábitos de sono. Também atividades de lazer, algo que te dê prazer ao longo, bons amigos, bons relacionamentos e alguma coisa de espiritualidade, seja lá o que for, que a pessoa possa se apegar espiritualmente, isso tudo faz com que a vida fique mais simples e o cansaço e a disposição estejam mais controlados. Mas, naquela situação em que você não consegue, em alguns momentos da vida, em algumas fases da vida, comer adequadamente ou ter bons hábitos de sono, existem compostos bioativos que nos garantem o mínimo aporte de alguns nutrientes que ajudam nessa questão, tanto macro como micronutrientes. E aí a gente começa a falar dos aminoácidos, por exemplo? Exatamente. Aminoácidos, eu digo, quando eu falo em macronutrientes, nós temos as proteínas, que são compostas por aminoácidos. Então, quando você fala em aminoácidos, eles são macronutrientes, são o tijolinho das proteínas. As proteínas são compostas por vários aminoácidos, mas existem alguns aminoácidos que garantem renovação celular,
garantem reações bioquímicas que fazem com que a musculatura reaja, que você tenha mais disposição, mais função mitocondrial. Eu digo as mitocôndrias, eu tenho uma amiga farmacêutica que tem uma frase: ame suas mitocôndrias, porque são elas que vão fazer a gente ter energia de levar o nosso corpo até o último dia com as nossas pernas. Então, e as mitocôndrias, eu falei nas mitocôndrias porque as mitocôndrias são as organelas dentro de todas as células do nosso corpo que garantem, nelas que acontece a produção de energia pelo corpo. E existem alguns nutrientes que garantem o bom funcionamento das nossas mitocôndrias. Alguns desses nutrientes são aminoácidos, e esses aminoácidos devem estar na dieta, mas se a pessoa, por algum motivo, não bate a sua meta de consumo proteico, é interessante que alguns aminoácidos estejam garantidos ao longo do dia, porque muitas vezes você tem um dia tão corrido que você come lá um ovo pela manhã e aí quando viu na hora do almoço não comeu uma proteína ou comeu alguma coisa de proteína na hora do teu almoço, mas não comeu na hora do jantar. Às vezes você não tem aminoácidos sobrando para garantir as suas mitocôndrias produzindo energia. E só da gente ver a lista, né, de alimentos que podem contribuir, olha, temos castanha de caju, frango, salmão, o arroz integral, sementes de abóbora, são maravilhosos, mas eu digo que para muita gente é difícil de colocar tudo isso na rotina. Eu digo que o consumo de proteínas, e agora nós estamos falando de aminoácidos, o consumo de proteínas deve ser uma atenção de todo mundo, porque as proteínas devem estar presentes em todas as grandes refeições. As maiores fontes de proteínas são as carnes, os ovos, os laticínios e as leguminosas, que são os grãos que dão envagens, tipo feijões, ervilhas, grão de bico, soja e lentilhas. E aí eu já te digo, Fernando, que tem muita gente que por vários motivos deixa de comer esses alimentos. Sejam as carnes por questões pessoais ou de escolha, tem as pessoas que deixam de comer ovos, tem outras pessoas que têm alguma questão com a digestão dos lácteos, e tem outras pessoas que têm questões com a digestão das leguminosas. Tem gente que acha o feijão indigesto, a ervilha indigesta. Então, as grandes fontes proteicas saem do cardápio e as pessoas comem carboidratos farináceos, comem às vezes frutas, comem verduras, mas não comem empobrece a alimentação. E o feijão acaba sendo muito prejudicado porque precisa de tempo para fazer o feijão. Preparo. A dona de casa nem sempre tem essa disposição, tempo de deixar de molho um feijão. Se ele é indigesto, eu vou deixar de molho, mas daí não deixou de molho, daí já não cozinha no dia seguinte e assim vai. Eu digo, não é fácil você ter a sua meta de consumo proteico batida todos os dias. Então, ter aminoácidos que garantem aquilo que você precisa deste aporte de aminoácidos para manter suas mitocôndrias produzindo energia ao longo do dia, é muitas vezes interessante usar de suplementos de determinados aminoácidos que podem te ajudar a manter a sua função de produção de energia ao longo do dia. Dentro de tudo que a gente está conversando aqui, eu queria chamar um quadro aqui, doutora Marcela, que é o Mitos e Verdades. A gente coloca uma frase na tela e aí a senhora me diz, dentro da sua experiência, sua vivência acadêmica, vivência clínica, se é mito ou se é verdade. Porque nesse assunto de alimentação, existem muitas ideias diferentes, distorcidas até também, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos lá. Mitos e Verdades com a doutora Marcela Garcês, participando aqui do nosso podcast Diálogos de Saúde, da Marjan Pharma. Olha só a frase, doutora Marcela. Através de uma alimentação equilibrada, o organismo é capaz de produzir arginina em quantidades adequadas. Mito ou verdade? A gente colocou agora mais um elemento para entender sobre ele. Arginina. Arginina. A L-arginina é um aminoácido, Fernando. E aí os aminoácidos, eles entram no nosso organismo através das proteínas. As proteínas são macronutrientes absolutamente essenciais. Nós não temos como produzir e isolar os aminoácidos sem o aporte de proteínas. E, de novo, eu volto a falar da questão da meta de proteínas. Então, eu digo isso é mito e é verdade ao mesmo tempo, porque
é verdade para aquela pessoa que consome proteínas dentro da sua meta proteica. Qual é a meta de proteínas de uma pessoa adulta? A meta de proteínas de uma pessoa adulta pode ir de 0,8 a 2 gramas por quilo dia. Então, para uma pessoa de 60 quilos, em média, pelo menos ela deve comer 60 gramas de proteína ao dia. Levando em consideração que um ovo tem 6 gramas, se ela só comer ovos como fonte proteica, ela teria que comer 10 ao dia. E quando ela pensa, não, se eu tenho 60 quilos e como um frango de 100 gramas, um peito de frango na hora do almoço, eu já comi 60 gramas e mais. Não, as carnes tem, e o peito de frango, que é uma das carnes que mais concentra proteína porque ele tem pouca gordura, ela tem 30 gramas de proteína em cada 100 gramas. Uma carne vermelha tem 25 gramas de proteína. 100 gramas de feijão tem 10 a 15 gramas de proteína em 100 gramas de alimento. Um lácteo, um queijo, um iogurte tem entre 10 a 15 gramas de proteína em cada 100 gramas. Então, você tem que comer. Essa meta é difícil de bater. É diária. Ela é diária e difícil de bater. Então, se uma pessoa tem 60 quilos, ela comeu 1 ou 2 ovos pela manhã, são 12 gramas. Mais o peitinho de frango, que tem 30 gramas em 100 gramas, são 12 mais 30. Ela não chegou nos 60 gramas. Ela teria que comer mais uma proteína na hora do jantar. Então, é difícil. Então, o que eu te digo é que tem pessoas que comem proteína suficiente e para esta pessoa é verdade. Ela vai ter aporte de arginina adequada. Mas a maioria das pessoas, e esse é um grande desafio que nós que trabalhamos com nutrologia, com alimentação das pessoas e quando pensamos em população em geral, a meta de consumo proteico é muito abaixo do que as pessoas deveriam comer. De uma forma geral. De uma forma geral. E aí é uma verdade, é um mito. Não tem como dizer que dá para comer, ter a arginina sobrando para energia. Queria colocar uma composição aí do estresse e da fadiga, que vai atrapalhar de uma forma muito contundente a absorção. Não só a absorção, como o aproveitamento, porque aí você usa os nutrientes que entraram na sua dieta para fazer efeito antioxidante, para proteger o corpo e, na verdade, os aminoácidos, nós temos várias funções que são prioritárias e são prioritárias, inclusive, à vida, a produção a renovação celular, a produção de proteína para fazer o DNA das células, e tem algumas outras funções prioritárias do que ficar estimulando a mitocôndria a produzir energia. Sim. Então, tem que estar tudo muito equilibrado ali. Para a maioria das pessoas é mito que nós teremos arginina sobrando para ter todas as funções que a arginina, não só a arginina tem essa função, nós temos vários outros compostos bioativos que mantêm uma mitocôndria funcionando. Cisteína? Cisteína é outro aminoácido importante, importantíssimo para a renovação celular, para a produção de novas células, inclusive células, quer dizer, de cabelo, pele, etc. Mas eu digo, quando você está produzindo quantidades adequadas, fios de cabelo, que são proteínas de excreção, o cabelo é feito de queratina, que é uma proteína, e quando você tem a produção de haste capilar, ok, é sinal de que você tem proteína sobrando no teu corpo. Olha que curioso, doutora Marcela. Então, é por isso que muitas vezes uma falta de disposição chega também com unhas fracas, cabelos quebradiços, pele, queda de cabelo. Queda de cabelo, eu digo, na pandemia, nós tivemos, não só pela doença em si, pela Covid, tivemos uma queixa importantíssima de queda de cabelo pelo estresse do dia a dia, daquele momento que atravessávamos, mas pela falta de nutrientes, a falta e a própria doença. Então, assim, queda de cabelo está absolutamente associada a questões alimentares, envelhecimento precoce ou acelerado, unhas frágeis. Isso é um sinal de falta de aporte de nutrientes, de uma dieta inadequada. Quer dizer, nós que trabalhamos com nutrologia, temos a nossa principal patologia e ela só aumenta no Brasil, agora recente, soubemos que 30% da população é portadora de obesidade, portanto, 1 a cada 3 brasileiros, e temos 70%, quase 67%, portanto, quase 70% da população em sobrepeso. E quando nós trabalhamos com obesidade, nós propomos ao nosso paciente mudanças alimentares que, se não forem muito assertivas e bem acompanhadas, às vezes o nosso tratamento pode desencadear
a falta de disposição, o cansaço, a queda de cabelo, as unhas frágeis, e a pessoa acaba abandonando o seu tratamento porque está ficando com a imunidade baixa, com falta de disposição, Olha com só, queda de cabelo. ele vai tratar da obesidade e acaba criando Piorando. um outro problema. Por isso que as dietas da moda nem sempre... As dietas da moda não funcionam. Elas não funcionam, porque a dieta que emagrece uma pessoa, ela deve ser colocada na vida dessa pessoa como hábito, como estilo de vida. É para sempre. É para sempre. É para sempre. Se aquela dieta que emagreceu alguém, ela for abandonada e deixada de lado, a pessoa vai voltar, vai ter a recidiva dos sintomas dessa doença, naturalmente, que é ganho de peso novamente. Queria colocar mais uma palavra também que faz parte dessa cesta de qualidade de vida, que são os antioxidantes. A senhora já falou um pouco sobre eles. A vida oxida. A vida oxida. O tempo. Os novembros oxidam a vida, né? Os carnavais, os natais, enfim, a gente vai oxidando com o tempo. Aí tem os antioxidantes. Existem os antioxidantes. Eu já falei um pouquinho do estresse oxidativo aqui, e é o estresse que parece que é desculpa para tudo. Eu tenho assim pacientes que dizem: eu vou no médico, o médico diz que tudo é estresse. E na verdade é importante que a gente saiba que as pessoas, o estresse oxidativo, essa produção de radicais livres, etc., como eu já falei, é uma reação absolutamente natural, normal e bem-vinda no nosso corpo, desde que não seja em excesso e com uma frequência que você não tem capacidade de produzir enzimas. Nós produzimos enzimas antioxidantes para neutralizar as espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, e nós produzimos e temos essa capacidade de neutralizar. Aquilo que nós não temos capacidade de produzir, nós obtemos através da alimentação, através da prática de lazer, de meditação, de atividade física, que é uma situação que causa um estresse, mas é um estresse controlado, e aí modula o seu organismo a produzir mais enzimas antioxidantes. Então, a atividade física tem essa função também de melhorar o estresse, mas através da alimentação, daquela coisa que chama, os polifenóis das frutas e etc., são antioxidantes, e realmente são. Mas muitas vezes a gente também, numa situação de maior desgaste físico e mental, às vezes, as pessoas se beneficiam de tomar de forma suplementar algum antioxidante, mas sempre como um complemento. E eu estou dizendo, isso não é medicamento, isso é um complemento da alimentação. A senhora falou sobre os radicais livres, a gente tem a participação da nossa reportagem, a jornalista Júlia Bandeira vai dar mais informações sobre os radicais livres para a gente voltar aqui à nossa conversa. Vamos acompanhar? Vamos lá. O que são os radicais livres? São moléculas instáveis que surgem como resultado da queima de oxigênio pelas células, formando uma espécie de oxigênio que pode reagir com as proteínas e com as células saudáveis, causando um estresse oxidativo e acelerando o processo de envelhecimento do corpo. Com o tempo, a capacidade de combater os radicais livres e seus efeitos no organismo vai naturalmente diminuindo. Doutora, a vida vai diminuindo essas capacidades, né? A gente vai viver muito. A gente vai viver, nem que não queira hoje em dia, Fernanda. A gente vive. Não, a gente vive, porque a medicina, graças a Deus, evoluiu muito, e os medicamentos e os tratamentos preventivos fazem com que as pessoas vivam até os 100 anos hoje, ou mais, enfim. Mas o importante é que as pessoas vivam sem ter que administrar as doenças do envelhecimento. E o estresse oxidativo é um dos fatores desencadeantes da maioria das doenças próprias do envelhecimento. O estresse oxidativo, como eu falei, quer dizer, é uma reação necessária, que precisa acontecer, mas em excesso produz espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Nós temos capacidade de sintetizar essas enzimas, e há um detalhe, uma pesquisa brasileira, várias pesquisas demonstram, mas eu mostro em aula, uma pesquisa brasileira demonstrou que, infelizmente, nós mulheres temos a metade da capacidade dos homens de produzir enzimas antioxidantes para neutralizar o estresse oxidativo. Então, nós mulheres, nós temos
1/3 das mulheres, nas fases de estresse que a gente chama de exaustão, pré-exaustão e exaustão, quer dizer, na iminência de desencadear qualquer patologia crônica, dita autoimune ou do envelhecimento, mediada por estresse oxidativo. Então, é muito grave. Eu digo, as mulheres vivem, quando você fala, nós vamos viver muito, as mulheres vivem aqui no Brasil quase uma década a mais do que os homens, 8 anos, pelo menos, a mais, em média populacional. Mas temos, infelizmente, a maioria das mulheres, a partir de determinada idade, manejando doença crônica, tratando doença crônica. E eu digo, existem situações que são muito próprias das mulheres, quer dizer, as queixas intestinais são muito mais das mulheres, as dores que passeiam pelo corpo, as fibromialgias, são doenças que acontecem nos homens, mas que acontecem muito mais nas mulheres, e o declínio cognitivo, a questão da memória, da disposição para pensar, é muito mais, aplaca muito mais as mulheres. 80% das pessoas que têm Alzheimer, isso acontece em homens também, mas 80% das pessoas portadoras de Alzheimer são mulheres. E por quê? Muito por conta do estresse oxidativo, que a mulher tem menos capacidade, menos enzimas antioxidantes para neutralizar essas espécies reativas. Então, você garantir, através da alimentação, de tudo aquilo que eu falei no começo, alimentação, prática da atividade física, bons hábitos de sono e mais o lazer, os bons relacionamentos e a espiritualidade, ter, eventualmente, moléculas que tenham efeitos antioxidantes, quer dizer, se você não acha que consumiu adequadamente ou está produzindo adequadamente, em alguns períodos em que você esteja menos disposta, e eu falo muito de saúde da mulher, porque nós temos que cuidar, eu digo, as mulheres vivem 10 anos a mais, e são essas que vão ser acometidas pelo estresse muito mais. E a gente fala aqui, doutora Marcela, que a informação é um remédio aqui nos nossos diálogos de saúde. Então, remédio de entendimento, né? De perceber, por exemplo, o papel da vitamina B6 junto com o magnésio, dupla fantástica. Dupla fantástica para a função cognitiva. Eu digo, nós temos nós precisamos, assim, para fazer neurotransmissores, para você ter o eixo cérebro-intestino funcionando adequadamente, neurotransmissores são as moléculas serotonina, noradrenalina, epinefrina, enfim, inúmeras substâncias que fazem efeito estimulante, ácido gama-aminobutírico, quer dizer, você tem várias substâncias que são estimulantes ou depressoras do sistema nervoso central, e elas são moléculas formadas por proteínas. Então, a proteína é importante, mas vitamina B6 e magnésio são nutrientes essenciais para o bom funcionamento dos neurônios. Então, a manutenção de funções cognitivas passa também por vitaminas do complexo B, principalmente a piridoxina, que é a vitamina B6, e magnésio. E o magnésio ainda tem uma outra função quando a gente pensa em disposição, é que bons níveis de magnésio circulante, quer dizer, pelo menos o aporte básico necessário de magnésio, é um dos nutrientes que mais previne dores musculares, dores que passeiam pelo corpo e não tem explicação. E isso é uma situação muito mais feminina, mas também acontece com os homens. Essa sensação de falta de disposição, porque estou meio dolorido, não sei, dói aqui, que reflete ali. E o magnésio é uma substância que não só mantém função cerebral em ordem, qualidade de sono e, se estiver circulando em quantidades adequadas, a pessoa tem menos relatos de dores que passeiam pelo corpo. Então, as queixas de cansaço e desânimo, falta de disposição, podem estar associadas a uma deficiência também de magnésio e vitamina B6? Exatamente, podem. E aí, às vezes, a pessoa não consome suficientemente alimentos fontes desses nutrientes. E esses são micronutrientes, né? Nós temos aí a vitamina B6, que é uma vitamina, o magnésio é um mineral. E a gente tem também uma informação muito importante sobre a escolha dessa suplementação. A gente tem a informação do N-acetil. Acetilcisteína. A N-acetilcisteína é uma molécula, quer dizer, a cisteína, uma molécula de aminoácidos, mas ela tem esta molécula. Na suplementação.
essa molécula pode ser suplementada e ela, inclusive, é utilizada, porque daí as pessoas pensam, mas por que eu vou tomar esse negócio? Porque isso está lá no xarope para as crianças, porque ela também, a acetilcisteína, tem um efeito fluidificante de secreções do aparelho respiratório. Então, nós temos vários xaropes que tem lá acetilcisteína, temos vários lá na farmácia, e, lógico, não para crianças, se usa para crianças, para adultos, etc., como um composto bioativo que tem efeito fluidificante. Mas a N-acetilcisteína, ela é um potentíssimo, apesar de ser um nutriente que a gente chama de nutracêutico, porque é um nutriente que tem efeito de medicamento, a N-acetilcisteína tem um potentíssimo efeito antioxidante, portanto, preventivo de situações de estresse oxidativo que acontece ao longo do dia. Então, quem que poderia escolher, eu vou tomar suplementar, vou escolher um produto que eventualmente tenha a N-acetilcisteína para prevenir o estresse oxidativo. Você toma, eventualmente, suplementos antioxidantes em situações em que você tem, se entende? Enfim, uma falta de disposição ou um cansaço, está sobrecarregado com as suas atividades do dia a dia. E a N-acetilcisteína, se estiver dentro de um produto suplementar, ela certamente vai te ajudar por conta do seu efeito antioxidante. E a gente fala muito da automedicação. Suplementação não é a medicação, mas a suplementação bem indicada, ela tem uma eficiência muito mais poderosa, né, doutora? Olha, Fernando, normalmente a suplementação com doses de compostos bioativos, sejam micro ou macronutrientes, ou às vezes até ativos fitoterápicos, enfim, nutracêuticos outros. Quando nós usamos doses mais altas do que aquilo que seria a recomendação diária, o ideal é que isso passe por uma prescrição médica, doses acima daquilo que a gente espera que a pessoa consuma. Mas o que você encontra, assim, para a população em geral, aquelas pessoas que estão sentindo falta de disposição e querem chegar na farmácia e escolher algo que possa ajudar, enfim, nessa falta de disposição ou no estresse ocasional, ela pode ir na gôndola das farmácias, tudo que está para fora do balcão da farmácia, isso é importante que a população saiba, para fora do balcão da farmácia, nas gôndolas, nós temos produtos absolutamente seguros para a pessoa servir-se e não se autossuplementar, mas ela pode utilizar esses produtos, porque todos os compostos, os multivitamínicos, os polivitamínicos, ou essas substâncias, esses compostos suplementares, estão em doses muito seguras, estão nas doses que a gente esperaria que essa pessoa estivesse consumindo na forma de alimento. Todos os nutrientes que a pessoa tenha que pedir no balcão da farmácia para o farmacêutico, que estão para dentro do balcão da farmácia, estão em doses de medicamento. E eu já te dou exemplo, assim, que não, enfim, não é tema dessa aula, mas para todo mundo saber, quer dizer que todas as pessoas andaram comprando, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela tem dose de medicamento e dose de suplemento. Na gôndola da farmácia, ela está sempre com a dose de 2.000 unidades. Se ela estiver para dentro do balcão, dose de 7.000 unidades, dose de 10.000 unidades ou 50.000 unidades, 5.000 unidades, só o seu médico pode prescrever. Nenhum outro profissional pode prescrever, só o seu médico, porque isso é medicamento. E tem efeito colateral. Então, tudo que está na gôndola da farmácia, normalmente é muito seguro. E aí, se a pessoa vai escolher por conta própria, que não é ideal também, sabe, Fernando? O ideal é que o seu médico prescritor, o seu médico de confiança, todo mundo tem um médico de confiança, seja o seu ginecologista, seja o seu cardiologista, o seu clínico geral, às vezes até o pediatra das crianças, pode te dar uma dica ou te dar uma orientação com relação ao que você pode comprar, seja um suplemento para te dar disposição, seja um suplemento nutricosmético para melhorar a resistência da tua pele à radiação solar, seja algo para melhorar a questão do crescimento capilar e fortalecer as unhas, desde essas questões estéticas até mesmo questões de saúde, como estresse oxidativo, como a questão da disposição em si, a qualidade do sono. E existem suplementos
específicos para isso. Então, quando você quer algo que te dê mais disposição, que é o tema dessa nossa conversa, existem produtos desenhados para isso. E muito seguros, que não são remédio. É muito importante que as pessoas entendam. Não são remédio, são terapia complementar, portanto, não te livram, eventualmente, de tomar os seus medicamentos que você toma já para tratar as doenças crônicas. Por exemplo, se a pessoa já toma alguma coisa para... não te digo para disposição, mas, por exemplo, ela toma um remédio para colesterol, para pressão arterial, para tratar, eventualmente, uma resistência insulínica, um pré-diabetes, ela continua tomando tudo isso. Quer dizer, o suplemento não é medicamento, ele tem forma de comprimido, mas ele não é remédio, é suplemento alimentar. Nós estamos falando de comida. Pois é, mas eu também queria falar sobre o risco desse uso ocasional desses estimulantes, cafeína, por exemplo. Então, cafeína, nós temos... cafeína isolada em produtos aí para atletas, para praticantes de atividade física, de alta performance, em doses muito mais altas do que a gente deveria consumir eventualmente num suplemento. Então, existem lá a cafeína isolada. Mas, doses, é importante que se saiba que a cafeína é um estimulante natural e é um estimulante normalmente muito seguro, salvo se a pessoa tem alguma dificuldade no metabolismo da cafeína. E isso só o seu médico vai saber te dizer, de acordo com a sua história clínica, se você... E existem exames, inclusive genéticos, que veem a questão da sensibilidade à cafeína, da metabolização lenta ou rápida dela. E isso já a pessoa que tem problema com a cafeína já tem dificuldade de tomar café. Mas é importante que se saiba que uma xícara de café expresso tem entre 25 e 50 gramas de cafeína, de expresso, que é pequenininha. Mas uma xícara de café coado tem entre 75 e 100 miligramas, às vezes até 150 miligramas de cafeína. Uma xícara de café expresso coado que a gente toma, grandona, que a gente toma pela manhã. Então, até 400 miligramas de cafeína ao dia, você não tem, para a maioria das pessoas, que seriam de 1 a 4 xícaras de café, são 400 miligramas de cafeína, que é o máximo que uma pessoa adulta pode tomar, consumir e ter as funcionalidades da cafeína. O café é um alimento funcional, desde que tomado em quantidades de 1 a 4 xícaras ao dia. Você terá, em média, de 100 a 400 miligramas de cafeína. Portanto, os suplementos que eventualmente tenham cafeína em doses menores de 100 miligramas, que a gente encontra vários por aí, entre 50 miligramas, 75 miligramas, até 100 miligramas, mas normalmente eles têm até 100 miligramas, são muito seguros. Mas o importante de se observar é que todo suplemento que tem cafeína é sempre mais interessante que seja tomado no início do dia. Porque aquelas pessoas que metabolizam cafeína lentamente não devem tomar suplementos que tenham cafeína da tarde para frente, que é a mesma coisa que a pessoa que se gosta de café, toma café, sente-se super bem quando toma café, mas se tomar um cafezinho a partir das 3 horas da tarde já tem impacto no sono. Então, é interessante escolher, se tem falta de disposição, a cafeína é um composto bioativo super bem indicado, mas deve ser tomado mais no início do dia. Então, são esses detalhes. Detalhes que fizeram parte de todo esse episódio, com muito gabarito, com a doutora Marcela Garcês. Para a gente terminar, para fechar maravilhosamente bem, a gente tem esse quadro que se chama Prosa de Consultório. Imagino quantas histórias a senhora tem para contar, então quero te convidar para compartilhar conosco uma boa história, com um final feliz de preferência, que a senhora vivenciou nessa relação de entusiasmo, de disposição que falta e que acaba sendo resolvida. Prosa de Consultório com a doutora Marcela Garcês. Conte tudo pra gente. Uma boa história, doutora, por favor. Sempre boas histórias, né? Mais de 30 anos de medicina, a gente temos muitas histórias, mas eu digo assim, a memória me faz lembrar, quando a gente fala em disposição, de alguém que eu atendi ontem. Então, eu atendi ontem uma menina que eu digo assim, uma moça jovem, quer dizer, menos de 30 anos, e essa moça
está em tratamento conosco agora, mas fez inicialmente tratamento com essas canetas emagrecedoras, que então a pessoa começou a tomar essas canetas emagrecedoras e teve um bom resultado com relação a peso, mas teve uma perda, mesmo sendo jovem, mesmo fazendo atividade física todos os dias, ela teve, porque eu tive acesso à bioimpedância dela, avaliação corporal anterior, ela teve não só uma perda de peso de gordura, mas teve uma grande perda de peso, de massa muscular, mesmo sendo jovem, mesmo fazendo atividade física. Chegou no consultório com N queixas, falta de disposição, cansaço. Ela dizia, eu estou assim, sem pique. E ficou totalmente sem pique, sem massa muscular, quase sem cabelos na cabeça, unhas frágeis, totalmente desgastada. E, lógico, ainda tendo que ter as atividades dela. Logicamente que nós pegamos essa menina, ela continua em tratamento, até porque não tinha chegado no peso ideal para ela, continuamos tratando, ela é portadora de obesidade e vai ser até o final da vida, então vamos continuar tratando ela sempre, mas a suplementamos de forma adequada, com macronutrientes, aminoácidos, com vitaminas, com minerais e com antioxidantes que fizeram com que essa menina tivesse disposição, continuasse, ela estuda, ainda está terminando os estudos, quer dizer, ainda estuda, mas já trabalha, estuda, tem a casa para cuidar e ainda treina todos os dias. Então, com uma suplementação adequada, bem orientada, ela voltou a ter disposição. Ontem a vi no consultório, já muito mais magrinha, quer dizer, do que a última vez, e disposta, já sentindo melhora da queda capilar, das unhas frágeis. Então, é uma história de que a suplementação faz toda a diferença e a orientação médica com relação ao uso de medicamentos também é essencial. Muito bem. Doutora Marcela, quero te agradecer enormemente, sua gentileza, seu tempo aqui conosco. Boa sorte na jornada, que você continue aí iluminando o caminho de tantas pessoas que confiam na senhora e que siga em frente exuberante como sempre. Muito obrigado. Muito, eu que agradeço, Valeu. Fernando. Sempre um prazer estar aqui com Alegria. você. Muito obrigado a você também pela sua companhia. Continue acompanhando os episódios dos nossos diálogos de saúde aqui na Marjan Pharma, onde a informação, você sabe, é sempre um remédio poderoso, eficiente. E compartilhe com as pessoas que você sabe que vão aproveitar desse manancial de informações aqui. Até a próxima. Saúde!